Menopausa. Você, mulher que está entrando aí na menopausa, que acha que já está na menopausa, ou você que já passa por esse período, fica aqui no podcast de hoje para você, né, ver aí o que tá se passando, quais são os mitos também que você escuta, que às vezes você fala, será que é verdade? Será que não é? Isso sim ajuda bastante a não ter o ganho de peso e também a não desenvolver resistência à insulina, não ter aterosclerose, enfim, nenhum desfecho relacionado à síndrome metabólica. Mas precisa de um impacto, de uma resistência para crescimento de massa óssea e massa muscular 40 mais. Nessa idade, nessa fase 40 mais. Não é só ir para dentro da piscina. A mulher tem que ir no médico todo ano é a questão da prevenção, porque é isso, nos mínimos detalhes, que a gente pode dar qualidade de vida para essas pacientes. Falta de sono, né? Não conseguir ter um sono bem estabelecido e também na questão do estresse. Se ela já tem essa má alimentação antes da menopausa, pode atingir também o estresse dela. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda em especial Outubro Rosa. Vamos falar sobre menopausa. Você, mulher que está entrando aí na menopausa, que acha que já está na menopausa, ou você que já passa por esse período, fica aqui no podcast de hoje para você, né, ver aí o que tá se passando, quais são os mitos também que você escuta, que às vezes você fala, será que é verdade? Será que não é? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo hoje, estou com a doutora Viviane Vendramini, ela que é ginecologista há 17 anos, com especialização em sexualidade humana, menopausa, emagrecimento e cirurgia íntima. Também estou aqui com a Natália Salema, ela que é pós-graduada em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício pela USP e constante atualização e estudos sobre a saúde da mulher. Também estou aqui com a Suelen Feitosa. Suelen, que é fisioterapeuta e acupunturista, especialista em saúde da mulher, doutora em ciências da saúde. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, né? Hoje vamos falar aí um especial Outubro Rosa, mas vamos falar sobre a menopausa, né? Trazer aí o que vocês passam no dia a dia com as pessoas que passam, as mulheres que passam aí no consultório de vocês e também, né, desmistificar aí muita coisa que a gente escuta sobre a menopausa. Para a gente iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês e a gente vai começar aqui com a doutora Viviane. Olá, boa noite a todos e obrigada pelo convite. Eu sou doutora Viviane Vendramini, eu sou ginecologista, já atuo com as mulheres há 17 anos. E esse mundo das mulheres, eu falo assim, que é um desafio. Então, nessa minha jornada, eu procurei sempre me desafiar a conquistar e ter mais conhecimento, não só no âmbito físico, como no âmbito mental, né? E no âmbito, no caso, hormonal das mulheres. Sim. Então, desde o início, já fiz a parte de fui a fundo de reprodução humana, desde a fertilidade da mulher, fui na questão da menopausa, de reposição hormonal. Já fiz também a parte mental, então já fiz psicodrama, hipnoterapia, para entender e conseguir oferecer para essas mulheres, né, em cada período da vida, não só na menopausa, Sim. um equilíbrio, não só equilíbrio físico, hormonal, com equilíbrio mental. Então, eu estou nessa jornada e cada vez mais as mulheres trazem cada vez mais desafios. Desafios, né, É. doutora? Ô, doutora, e você sempre quis ser doutora, ser ginecologista? Sempre você fala, sempre eu quis ser doutora, ou não? Você tinha em mente outro Sempre gostei da trabalho? área da saúde. Sempre, Sempre. desde pequena, eu fazia, né, as brincadeiras de ser médica, não ser médica, Aham. adorava animais também na época, a gente brincava bastante. Aí chegou na fase do vestibular, o que que você quer ser? Aí minha mãe fez uma pergunta: filha, mas mãe, eu quero ser médica. Filha, mas é muito, é um percurso muito longo, né? Você tem que estudar muito. Eu falei assim, mãe. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E eu penso, quanto mais eu penso, o caminho que eu escolhi é esse. E eu acho que o meu caminho, a minha missão é essa, ajudar as pessoas. Eu acho que a medicina vou conseguir isso. Legal.
E aí a jornada começou, fui, estudei, meus irmãos falavam assim, não, mas você estuda demais, mas a gente tem que se dedicar, né? Falar que é dedicação porque é um ser humano, né? Assim como todas as outras profissões, mas a gente está lidando com um ser humano, né? Acho que Uma é tudo, vida, é uma né? vida, né? Fiz obstetrícia há muitos anos, faz 2 anos que eu parei a obstetrícia, então assim, minha paixão é vida, são as pessoas, conhecer cada vez mais e esse é meu desafio todos os dias. Legal. Natália, minha xará, gente, a Nath. Se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho também. Nath, obrigada pelo convite. Eu vou contar um pouquinho da minha história com a nutrição. Ela não foi um caminho muito padrão, digamos, né? O meu interesse com a nutrição começou na adolescência, quando eu comecei a sentir aquelas mudanças no corpo, e, enfim, e comecei a me interessar mais em formas de cuidado que eu poderia ter, né, para, enfim, me manter bem, não engordar com aqueles hábitos Sim. de criança, né? E quando foi se aproximando ali mais de uma adolescência na época do vestibular, eu decidi que eu queria fazer medicina. Sim. Aí estudei muito e tudo mais. Quando chegou ali no vestibular, que eu fiz, enfim, todas as provas, eu não passei para medicina e aí fiquei ali meio reflexiva. Poxa, será que eu quero mesmo ser médica? Continuar nesse percurso do vestibular e tudo mais. E eu já estava muito ligada na questão da nutrição especificamente. Porque, por um período ali de estresse, a minha relação passou um pouco do limite do saudável. Na verdade, virou uma forma de exclusão, né, um transtorno, no caso. E aí, assim, a nutrição foi o que me trouxe de volta, né, para um estado de saúde, de poder voltar a ter boas relações, desfrutar dos momentos, com as pessoas, que sempre acaba, envolvendo comida, né. Uhum. E, enfim, estar dentro de um estado de equilíbrio. E aí fui estudar nutrição. Quando eu estava finalizando o primeiro semestre, a Federal do Rio estava entrando em greve. Então foi uma época ali super conturbada, e eu ali no auge da minha sabedoria dos 17 anos, né? Comecei a falar que eu não queria aquilo pra minha vida, e que não sei o quê, enfim, tava tudo muito confuso na minha cabeça. Acabei mudando para direito. E me formei em direito. Olha Depois eu só. fui trabalhar no meio corporativo. Mas assim, no meio da faculdade eu já estava me sentindo bem peixe fora d'água, porque eu também sempre fui uma pessoa muito interessada pela área da saúde. Eu não era uma pessoa muito de humanas, não. E ali eu fui sustentando, né? Porque eu já tinha feito uma decisão, imagina como é que eu ia voltar atrás, e fui seguindo, me formei, fui trabalhar no meio corporativo. Só que eu estava muito insatisfeita já há bastante tempo. E isso acabou me gerando um problema de pele. E eu já fazia terapia, fiz terapia por bastante tempo. E eu vi que eu realmente precisava, mudar o meu rumo, porque senão, assim, não tinha como o desfecho disso ser bom. Então eu voltei a estudar, voltei a fazer nutrição, voltei a trabalhar com o que eu gosto, de lidar com as pessoas, que isso eu sinto que tem um propósito na minha vida, né? Eu não consigo trabalhar sem sentir que eu tô fazendo, assim, tendo um impacto positivo, Sim. conseguindo realmente mergulhar ali no psiquismo das pessoas, sabe? Entender o que se passa ali pela cabeça daquela pessoa, por que que ela vem até aquele comportamento. Enfim, é um pouco isso. Então eu acho que toda essa minha trajetória, por mais que não tenha sido muito, comum, eu acho que isso me deu muito mais sensibilidade, porque eu era uma pessoa muito dura. Então, hoje eu acho que eu entendo como é a vida das pessoas que trabalham em empresa, que tem eventos, que precisam estar ali com a equipe, almoçando, jantando, e enfim. E tudo isso também Ainda trouxe envolve, mais essa né? humanização, né? Exatamente. E também muitas dessas pessoas passam pelo que eu passei, né? Da insatisfação, e a comida acaba sendo uma forma muito rápida de trazer uma fonte de prazer ali, enfim. Eu acho que isso me deixa uma pessoa mais humana e mais pronta para lidar com outras vidas. E agora você, Su, se apresente aí para nós, para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho também.
Boa noite a todos. Obrigada, Nath, pelo convite. Meu nome é Suelen e a minha escolha pela fisioterapia se deu da seguinte forma: quando eu estava decidindo a área que eu ia seguir, qual vestibular eu ia fazer, era muito claro que eu queria a área da saúde, só que eu queria criar um vínculo com quem eu estivesse cuidando, além do consultório, né? Um vínculo de amizade, de confiança. E eu acho que com o processo de reabilitação e com a frequência das sessões, com a amizade que a gente cria com as pacientes, eu consegui atingir esse objetivo com a fisioterapia. Eu escolhi saúde da mulher porque eu me sentia bem atendendo mulheres. Na maternidade era o lugar que eu mais gostava do hospital, na graduação, no estágio. Então, logo que eu me formei, eu fiz a especialização em reabilitação do assoalho pélvico há 15 anos. Fiz o doutorado na área, fiz o curso de acupuntura e cursos específicos de acupuntura em saúde da mulher. Então, há 15 anos que eu atendo mulheres e eu consegui atingir esse vínculo, né, que eu gostaria de passar os limites do consultório. Legal, Su. Doutora, vamos começar, né? A gente vê na menopausa muitos sintomas, né? Mas um dos maiores sintomas que a gente vê que as mulheres aí sentem são os calorões, né? Que as mulheres falam. Além desse sintoma, existe algum outro sintoma que você pode estar falando que é assim menos conhecido, que às vezes a mulher ela nem identifica que ela já está entrando ali na menopausa? Na verdade, Nath, a gente tem que deixar claro que esses calores que chamamos fogachos, ou mesmo a sudorese noturna, que a mulher acorda, ela pode vir depois. Que vem Depois antes. da menopausa, que ela já Não, entrou. climatério, antes de entrar na menopausa. O que que é menopausa? É um ano sem sangrar. É um ano sem sangrar, somente isso. É uma terminologia que a gente usa. O climatério é uma fase que pode iniciar até uns 3 anos antes de parar de vez a menstruação. E é aí que vem os sintomas que as pessoas não percebem. Acha que é estresse do dia a dia, acha que é porque não está se alimentando direito, não está dormindo direito, e pelo contrário. Então ela começa a fazer os afazeres do dia a dia, aí vem aquelas névoas mentais, vem a lentidão na hora de você memorizar as coisas. Você, nossa, mas eu não era assim, preciso dormir mais, eu acho que eu não estou descansando, estou com muito estresse. Pode ser sinal do que alteração hormonal. Outros sinais que a gente fala é a questão do estresse mesmo. Então é interessante que às vezes vai o marido junto, né, das pacientes. Sim. E aí pergunta, e aí a questão emocional, como que você tá? Tá mais irritada, mais impaciente? Já vou induzindo, não induzindo, mas assim, são sintomas que elas não percebem no dia a dia. Elas acham que atribuem a outras coisas. Porque tem filhos, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, aí ela fala assim, você está tendo paciência ou você está se sentindo mais impaciente? Você vai fazer as coisas, fica mais irritada, o pavio é mais curto. E aí ela fala assim, até que não é tanto. Aí eu olho pro marido e ele diz assim, ó. Assim, o marido já tá... Não, ele nem pode falar nada. Ele fala assim, doutora, eu nem falo nada, porque se eu falo alguma coisa, vira nossa, um rebuliço lá em casa. Então, são pequenas coisas que vão alterando antes de vir esses sintomas fortes. E qual que é a importância que eu falo para todas as mulheres? Além de identificar e saber no seu organismo que está alterado, é poder procurar ajuda, porque às vezes, com a idade, a gente vai perdendo a questão de ferro, né? A Nath, ela vai saber muito mais falar sobre a questão da nutricional, mas a gente sabe que a absorção intestinal também fica ruim, começa a ter absorção menor de vitamina B12, menor de ferro. A paciente, ela começa a ter umas deficiências nutricionais nesse período. Além disso, o hormônio, né? Tem alguns hormônios que diminuem antes dos outros. Então, eu falo assim, nós somos uma orquestra. Tudo tem que funcionar em equilíbrio. Então, se a gente não identificar, não conhecer o nosso corpo, aí realmente a gente entra e fala assim, a montanha russa vai descendo aos pouquinhos, mas chega uma hora que é ladeira abaixo. Então, a gente não espera que elas venham antes da ladeira abaixo. Então, a questão que a gente fala da mulher ter que ir no médico todo ano é a questão da prevenção, porque é isso, nos mínimos detalhes, que a gente pode dar qualidade de vida para essas pacientes. Doutora, e tem assim, o pessoal sempre fala 40 mais, né, que entra aí na menopausa. Mas pode acontecer de uma mulher com menos de 40 entrar em menopausa? Sim, eu tenho, no meu consultório, eu tenho acho que umas 4 pacientes que entraram com menos de 40 anos.
Pode ser apenas um fator familiar, tá? Uhum. Porque pode ser questão genética, mas hoje a gente sabe que o estilo de vida da mulher está impactando. É a alimentação, falta de atividade física, o fator ambiental que influencia mais do que o genético. Sim. Então, mulheres que a gente fala, até as coisas que a gente usa no dia a dia, que a gente fala de disruptores endócrinos, a gente acha besteira, é uma maquiagem, as coisas do dia a dia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado desde a adolescência. Os adolescentes têm que tomar cuidado de ficar o que usar. Hoje tem produtos orgânicos, tem produtos feitos para criança, na minha opinião, não deveria usar maquiagem, nada disso. Mas existem produtos criados para criança. Sim. E as adolescentes estão tendo skincare muito antes do tempo. Eu falo para minhas sobrinhas assim, vocês são tão lindas, têm a pele perfeita, que vocês vão passar o quê? Passa um protetor solar, ok, porque vocês vão ficar Sim. exposta ao sol, mas o resto vem da natureza, né? Fala assim, as pessoas são bonitas do jeito que são, né? Não se escondendo atrás de uma maquiagem. Então, assim, esses fatores do nosso dia a dia, estilos de vida, o que a gente faz no dia a dia é muito importante. Eu pego muito no pé das minhas pacientes com relação a isso. Eu vejo a rotina delas, eu vejo a parte nutricional, eu acompanho, eu sempre estou junto com uma nutricionista. E a questão maior do corpo. Muitas mulheres, a questão da fadiga, que você estava falando da questão. Elas, assim, tem momentos do dia que você não tem energia, elas falam assim, desde o período que eu acordo. Assim, como assim? Aí eu falo, eu tenho que ir pra academia. Eu não consigo sair da cama, eu não tenho vontade nem de sair da cama. Quem dera ir pra academia. Então, assim, se nós médicos, ou mesmo os profissionais da saúde, não dermos energia para essas pacientes conseguirem mudar o estilo de vida, aí realmente vai ser difícil começar uma mudança. Sim. Mas elas têm que conhecer. E assim, mas eu nunca fiz academia na vida, eu nunca fiz nada. Assim, começa. Começa. A gente sabe que a fisiologia, o exercício, tá aí e dá mais energia, estimula. Tem mulheres que falam assim, outro dia uma paciente fala assim, "Doutora, eu odeio academia." Aí ela fala assim, mas o que você gosta de Netflix? De assistir seriado? Ela assim, gosto. Vamos fazer o seguinte, pega um seriado bem longo, 40 minutos, só que você assiste na esteira e vai aumentando a velocidade. Ela aceitou o desafio. Depois ela começou para musculação. Assim, nossa, eu não estava acreditando no que você estava falando. Hoje, assim, me sinto outra pessoa. Então, hoje, e não é nem questão hormonal. Hormonal é equilíbrio. A gente tem que dar hormônio para quem está perdendo hormônio. A gente está dando hormônio para ganhar massa. Não está dando hormônio. É para o quê? Estabelecer a saúde fisiológica. E aí entra muito importante. Olha para os pacientes, a gente dá o mínimo. E desse mínimo, vem as outras coisas. Vem a parte nutricional, vem a parte dos exercícios. Então, assim, a gente tem que entender o nosso corpo. E eu deixo muito claro nas consultas para elas. Entenda o que está acontecendo com você. O que acontece com você não é a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe, não é a mesma coisa que acontece com a sua amiga. Você tem que entender, porque muitas falam, mas vai usar hormônio, vai ter câncer, vai ter trombose, vai ter... Temos que pensar que é o fisiológico. O fisiológico, a gente tem que usar o que está na nossa mão e hoje a gente tem a medicina aí a nosso favor. Artigos científicos, segurança, então a gente tem que usar. E eu acho que é o nosso papel profissional da saúde fazer tudo baseado em evidência e com segurança para todos os pacientes. Legal, doutora. Natália, e agora você, né, doutora, entrou aí também num gancho da parte importante da nutrição. Como que a nutrição, ela pode estar ajudando essa mulher aí que está entrando na menopausa, as mulheres que também já estão passando por esse desafio da menopausa? Uhum. Vamos lá, são várias frentes de abordagem, eu diria, né? Porque as mudanças hormonais, elas vão criar tendências. E aquilo que a pessoa vai praticar nos hábitos dela, no dia a dia, vai gerar sinalizações. Então, se ela tem uma alimentação inadequada, muito provavelmente o desfecho vai ser ruim. Vamos lá. No período da menopausa, principalmente para quem não faz a reposição hormonal, aumenta muito a tendência de aumento da gordura abdominal, de risco cardiovascular, resistência à insulina. Então, a gente precisa pensar num perfil de dieta que se adeque a isso, com um índice glicêmico adequado, antioxidantes, proteínas. Um segundo ponto, a questão de humor e sono. Uma alimentação que não seja adequada para esse período, ela vai ser comprometedora do sono, de repente, pelo excesso de ingestão de cafeína, excesso de ingestão de carboidratos que vão inibir ali a secreção de hormônios para a pessoa ter um sono adequado, que junto com o período que ela já está passando, vai potencializar esses sonos que não são reparadores, acordar no meio da madrugada. Então, tanto a alimentação quanto alguns suplementos podem ajudar a modular um pouco também esse fator de estresse, neurotransmissores que são ligados ao relaxamento, como GABA,
Mais um ponto, perda de massa muscular e processo de osteoporose. Existem micronutrientes e macronutrientes que estão ligados a esses processos para melhorar. Então, vamos lá. Com a queda do estrogênio, aumenta a predisposição à osteoporose. Então, o primeiro ponto é adequar esses níveis de estrogênio. Segundo ponto é fornecer o que seriam os tijolinhos, que são cálcio, vitamina D e proteína, né? Para esses ossos poderem não serem um combustível, né? Para serem degradados, e sim eles continuarem ali como uma massa saudável. E o mesmo serve para a massa muscular. Com o avanço da idade, não só o colágeno, mas também os outros músculos do organismo, eles vão se perdendo. Então, não só suplementar com proteínas em pó, agora se fala muito sobre suplementar colágeno, que existe ali uma discussão, se faz, se não faz, mas a primeira coisa é, como é a base dessa alimentação? Tem proteína suficiente? A partir dali a gente pode pensar em suplementos, peptídeos bioativos. O colágeno ele não é a minha fonte de proteína para ser suplementada número 1, mas sim ela pode ser mais uma fonte e agregar também nesse processo para ajudar nas questões cutâneas e tudo mais. Ô, Natália, você acredita que hoje às vezes as pessoas elas vão muito mais pesquisar nas redes sociais essa questão, vamos dizer, o que que eu posso comer na menopausa, o que que eu não posso, do que realmente ali passar por uma nutricionista para saber, né, fazer o exame, o que que precisa, o que que não precisa? Com certeza, porque assim, isso tudo que eu falei é uma questão mais macro, né? Aí a gente precisa olhar primeiro quais são as queixas dessa paciente, porque nem todo mundo é igual. Como é a rotina dela? Tem gente que é absolutamente sedentária, outras já praticam atividade física. Então, assim, não é demonizar carboidrato, né? Só porque existe uma tendência à resistência à insulina. Não, vamos ver que tipo de treino essa pessoa faz. Porque eu também preciso ajudar ela a poder, né, performar, mas se ela tá sem energia, ela não vai querer ir na academia, entendeu? Ela não vai ter disposição para treinar. Então, assim, são os alimentos certos, na hora certa, e adequar isso. Legal. Su, fale um pouquinho, né, sobre como aí a fisioterapia pélvica pode estar ajudando essa mulher na menopausa. E também vem uma questão muito, né, é normal as mulheres na menopausa terem incontinência urinária? É normal ela ter aí durante a menopausa? Então, as mulheres na menopausa, elas podem apresentar uma fraqueza na musculatura do assoalho pélvico. Então, assim, a gente tem aqui na pelve um conjunto de músculos, tudo que está em vermelho aqui são músculos. Você vê que eles ficam bem embaixo da pelve e eles sustentam a bexiga, o útero e o reto no lugar. Essa musculatura também é responsável por fechar a uretra, mesmo quando a gente tem um aumento de pressão intraabdominal, quando tosse, quando espirra, né? E também o fechamento do ânus pela continência dos gases e das fezes. Então, nessa fase da vida, as mulheres com a queda de estrogênio têm uma perda de massa muscular. E aí, no corpo todo, inclusive nessa musculatura pélvica. Então, a gente precisa fortalecer essa musculatura, trabalhar essa musculatura de uma forma funcional para ela responder. Quando tem um aumento de pressão intraabdominal, conseguir ter o fechamento da uretra, sem que ocorra perda urinária. É muito comum ter incontinência urinária quando acontece de perder a urina sem querer, com a tosse, com espirro, ou mesmo com uma urgência urinária, aquela vontade que a pessoa tem que ir logo para o banheiro imediatamente e não consegue segurar, perde umas gotinhas no caminho para o banheiro. Isso é muito comum, mas não é normal. Então, mostra que essa musculatura do assoalho pélvico não está trabalhando de forma funcional. E isso é comum pela queda de estrogênio e perda de massa muscular nessa fase da vida. Então, a fisioterapia pélvica é muito importante para a gente trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, ver em qual momento está ocorrendo a perda, qual é o tipo de incontinência urinária, se está relacionada ao esforço ou à urgência, e aí oferecer
oferecer o tratamento adequado da fisioterapia, né, de acordo com a queixa da paciente. E daí a gente entra também muito na questão, eu acho que da sexualidade da mulher, né, doutora? Que a doutora também é especialista aí em sexualidade. A gente escuta muito, né, que mulheres nessa fase ali têm uma autoestima mais baixa também, tem toda essa questão com a saúde íntima. O que que você pode estar falando para nós, para essas mulheres aí que estão se vendo nesse momento assim, né? Ai, não tenho mais muitas sexualidade, perda de autoestima, autoestima baixa. O que que você pode falar? E também, né, sobre a questão da cirurgia íntima, né, nesses casos. A questão maior que eu falo dessas mulheres é que elas têm vergonha, às vezes até de abordar sobre o assunto. Então, quando elas vão no consultório, eu que abordo. E aí, como que tá a questão sexual? Como que tá o libido? O libido não necessariamente é só a questão do prazer lá sexual. O libido fala assim, a gente tem que ter prazer para viver, né, em tudo, todos os sentidos. E aí a gente sabe que na época da menopausa, mesmo no climatério, diminui principalmente o estrogênio, que a estrogênio é responsável pelo quê? Pelo atrofismo da nossa mucosa, ele que dá lubrificação, ele que dá a questão do estímulo ou preparo desse clitóris para, na hora da relação, ele vascularizar. Então, uma das coisas fundamentais que a Suelen estava falando é a questão do exercício pélvico. Hoje, o preventivo está aí. Eu faço muito com as minhas pacientes a questão do preventivo, pensando na questão sexual mesmo dessas mulheres. Então, pega a mulher que está menstruando, tem uma vida sexual ativa, vai fazer exercício. Elas não têm consciência corporal daquele músculo. Eu peço para fazer a contração voluntária, elas não sabem contrair. E aí, o que eu faço? Eu direciono para uma fisioterapia pélvica. A questão da incontinência urinária está totalmente relacionada. Pensa, você perdeu estrogênio, você tem uma atrofia dessa mucosa. Uhum. Musculatura nunca foi trabalhada, é que nem músculo do braço. Se não trabalhar, ele atrofia também. Uhum. E aí você vai ter. Eu tenho pacientes que vão me procurar pela perda urinária, porque está com incontinência. E a mulheres ainda têm dificuldade até na questão da evacuação. Por quê? Porque também está enfraquecido, elas não conseguem ter o controle, então elas ficam mais obstipadas, ficam mais presas também para a parte intestinal. Eu falo assim, você sabia que é um músculo? A gente consegue, o exercício pélvico começa a bombear a vascularização local, melhora essa questão da lubrificação, melhora a questão, vai falar muito melhor, né, sobre esse assunto do que eu, mas a questão que eu enfatizo que assim como o exercício, né, é importante para a gente fortalecer a musculatura, a parte pélvica tem que ser abordada, mas não só na menopausa. A menopausa é obrigação, a gente tem que direcionar, porque elas não têm consciência, a fisioterapia pélvica que está aí para trabalhar essas mulheres, para ajudar. Mas tem que trabalhar a mulher, inclusive adolescente. É que elas, no caso adolescente, ela não está muito preocupada ainda com isso. Tem algumas nem começaram a relação sexual, nada. E, inclusive, falando na parte de sexualidade, melhora muito a questão sexual. O controle mesmo do orgasmo, essa parte melhora bastante se a gente tiver um controle, principalmente antes de entrar numa menopausa. E a questão da cirurgia íntima, muitas vão me procurar a cirurgia íntima porque se sentem flácidas. A flacidez durante a relação. Elas assim, mas na hora da relação eu não sinto mais nada. Né? Uma paciente, mas assim, aqui é um saco plástico, né? Ela fala assim, não, a imaginação que vai, mas assim, se sente essa flacidez e ela não tem prazer. Por quê? Porque tá atrofia, você tem um alargamento desse canal vaginal e tem musculatura no canal inteiro. Então, se a gente não trabalhar essa musculatura e junto com a cirurgia plástica, a parte externa, ela fica flácida, você perde gordura. Então, elas vão... Eu falo assim, a gente não tem que pensar em estética na região íntima. A gente tem que pensar em funcionalidade. E hoje a gente não tem só cirurgia íntima, tem a cirurgia porque o pequeno lábio está maior, porque tem uma flacidez, tem excesso de pele, a gente pode fazer uma harmonização. Mas, antes de tudo, eu preciso da qualidade do tecido dessa mulher. Então, é qualidade o quê? Por isso que a reposição hormonal está aí, pode ser local, porque tem mulheres que a gente sabe que teve câncer de mama. A gente não vai dar um hormônio para essa mulher, depende do tipo de câncer de mama. Mas hoje tem cremes, tem hidratação, tem skincare íntimo, que a gente pode estar tentando. Nem sabia disso. Skincare íntimo. Hoje tem muitas coisas até naturais que a gente consegue dar para prevenir. E melhora toda essa parte da atrofia, para prevenir não ter. Eu falo para minhas pacientes, eu quero que vocês nunca sintam que estão na menopausa. Quero que você passe só a questão da menstruação, só não vou fazer vocês menstruarem. Mas de resto, eu quero que vocês se sentem, na brincadeira, férteis no sentido de energia, né? Então eu falo assim,
nosso organismo vai perdendo. Então, o que a gente vai dando que o organismo perde? Né? Então, o principal hoje, a cirurgia íntima, hoje tem procedimentos não invasíveis. Sim. O que é? Laser, a radiofrequência, ultrassom microfocado. O que eles fazem? Melhora não só o trofismo, como a lubrificação desses locais, principalmente mulheres que já tiveram câncer ou que têm medo. Fala assim, uma paciente chega para mim, nunca teve história de câncer, mas tenho medo. Eu não faço. Tenho medo, a gente sabe que o nosso psicológico, o nosso emocional é muito envolve e vem. Fala assim, o câncer, ele vem porque teve um gatilho. Não é porque tem só a genética, é o ambiente que faz o câncer aparecer. Então, assim, minhas pacientes, eu tenho muitas que vêm com esse medo. O medo eu respeito. A gente não tem que obrigar ninguém a fazer nada, mas ela entender o que está acontecendo com o organismo dela. Entender o que eu estou dando aqui na tireoide. Já parou de funcionar, a gente vai dar hormônio da tireoide. Alguma coisa parou de funcionar, a gente vai repor o que está faltando para as coisas funcionarem. Aí sim, uma cirurgia íntima vai ter ótimos resultados. A fisioterapia pélvica, se a gente conseguir junto, ótimo, junto com a nutricionista, eu falo assim, eu falo assim, não existe, o combo, né? não existe segredo na vida. Você tem o quê? Você tem que comer bem, você tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem. E eu deixo por último, que é gerenciar o estresse. Se você tiver esses 4 pilares equilibrados, o resto é um complemento para te dar qualidade de vida. Ô, Su, e daí já, né, entrando nesse assunto que a doutora falou, como que a fisioterapia pélvica ela pode ajudar a mulher, né, nessa questão da lubrificação, também na dor na hora, né, sexual ali. O que você pode estar falando para essas mulheres que estão passando por isso? Então, essa atrofia, né, que a gente fala, essa perda de massa muscular e perda de tônus na região do canal vaginal e na vulva como um todo, né, a gente pode trabalhar com os exercícios para ganhar atrofismo, para ganhar tônus, e isso vai melhorar a sensibilidade. Os exercícios direcionados para essa região melhoram a circulação sanguínea local, isso também melhora na contribuição da sensibilidade, do prazer. Algumas mulheres sentem dor. Pode ser pelo ressecamento, e aí a doutora vai entrar com o tratamento, mas pode ser por pontos de tensão. E a gente vai trabalhar esses pontos de tensão com massagem perineal, com uso de dilatadores, vibradores, de forma direcionada. É uma terapia para a região pélvica. Tem mulheres que não têm consciência dessa musculatura e a gente precisa ensinar a contrair e relaxar também. Então, tanto o movimento de contração quanto de relaxamento são importantes. Tem mulheres que não têm consciência como um todo da pelve. Então, os movimentos de lateralização, de encaixe, de empinar o bumbum, alongamentos direcionados vão contribuir para a gente também trabalhar esses pontos de tensão na musculatura pélvica, tá? Ô, Su, e que assim, para você que trabalha hoje sempre com esse tema, né? Quais são, assim, os maiores mitos que você já ouviu falar sobre a questão da menopausa e até do seu trabalho, né? Que é para mim é muito novo, né? Fisioterapia pélvica, esse assunto de trazer esse conhecimento para as mulheres. Ai, tem muitos mitos, assim. Eu acho que a nossa geração vai chegar diferente na menopausa, mas as mulheres que eu atendo que estão na menopausa agora, nessa fase de climatério, que eu atendi nesses últimos 15 anos, tem muito tabu. Então, elas vêm com vergonha, né? Tiveram uma educação repressora, não tinham as mesmas informações que a gente tem hoje. Então, eu acho que tem essa questão da vergonha, do tabu, de que sentir dor é normal, incontinência urinária é normal nessa fase. Então, esses são os tabus que eu costumo lidar. Também muitas pacientes tiveram partos normais e elas têm receio de que, eu tive 3 partos normais e aí eu fiquei flácida. Não, o parto normal não é apenas o parto normal o vilão. Teve as gestações, o parto normal provoca uma fraqueza da musculatura também. Não ter feito fortalecimento dessa musculatura, obesidade, uma constipação crônica, então o envelhecimento, a queda de estrogênio. Então, são vários fatores ao longo da vida que vão enfraquecer essa musculatura do assoalho pélvico. O parto normal não é o único vilão, tá? E elas ficam preocupadas também se o parceiro está sentindo a musculatura mais flácida. E muitas vezes o parceiro não está sentindo. É para ela, é para a mulher. Então, esse autoconhecimento e esse autocuidado
Faz parte daquilo que a doutora Viviane falou. Você tem que sentir prazer para a vida, para você. E aí a fisioterapia pélvica entra nesse contexto. Legal. Posso só? Pode. E a conscientização maior hoje, que está vindo muito forte, é a questão do parto que ela falou. Hoje, muitas mulheres que eu indico, eu fiz também com a minha filha, a fisioterapia prévia ou durante a gestação. Que isso fortalece já essa musculatura, que é 9 meses, pensa, 9 meses com o bebê crescendo ali, fazendo pressão. Você não trabalha, realmente vai trazer prejuízo no futuro. E principalmente, eu fiz muitos partos normais. Um parto, para quem faz uma fisioterapia pélvica, é lindo. Você não põe a mão. É lindo. A paciente tem um bebê sozinho, assim. É bem, é lógico, não dá pra gente filmar e ficar. Sim. Mas eu falo que hoje isso tá mudando muito, porque hoje tem muitas equipes preparadas para um parto normal, né? E a questão maior que eu falo da questão da flacidez, que tem que deixar bem claro que às vezes um dos sinais que as pacientes vêm me procurar, que elas têm vergonha de falar, se o parceiro está tendo prazer ou não, é a questão da flacidez. Como identificar isso? Que às vezes elas falam assim, ai gente, tá. Não é dor às vezes que elas sentem. Elas sentem barulho durante a relação. Parece que os flatos vaginais. Nossa, mas faz barulho. Morro de vergonha. Eu faço até no escuro, porque além de estar flácido da região externa, fica esse barulho. Eu ponho música. Então, assim, para você ver, né? Elas têm vergonha de falar e às vezes elas evitam. Elas não querem mais ter relação pela vergonha do parceiro. E às vezes eles, que a Su falou, eles nem percebem. Mas é importante. Às vezes o marido vai junto, lógico, nessa questão sexual elas não gostam que eles participem muito, mas eu tive um marido que foi junto e ele fez o trabalho. Eu tive pacientes com vaginismo, que é a questão de contração involuntária, que não consegue a penetração. Então ele ficou preocupado. E aí conseguiram no final. Então, assim, tem um oposto, que o vaginismo pode vir por um trauma, né? Porque ela fica com medo e involuntariamente contrai. Então, assim, a gente saber identificar e orientar essas mulheres traz qualidade de vida, não são para elas, mas para o casal, né? É o ambiente que eu falo assim, o período maior que tem de divórcio é o período da menopausa, porque o marido não entende o que está acontecendo e a mulher não entende o que está acontecendo com ela. E aí, às vezes ela nem sabe explicar, ela não né? sabe explicar e ela acha que é porque está estressada, porque o filho que fez coisa errada, né? Atribui sempre a fatores externos. Sim. E às vezes não. E cuidar, né? Faz parte, tem que se olhar um pouquinho. Fala assim, põe na agenda, fala meus pacientes, põe na agenda, põe seu nominho lá na agenda, aquele é o momento seu, seja para uma atividade física, seja um momento de relaxamento, qualquer coisa. Você precisa disso. E elas têm que ter essa consciência, porque muitas não têm. A maioria, eu acho que 80% não tem essa consciência. Legal. Ô, Natália, você falou um pouquinho, né, que às vezes algumas mulheres precisam fazer a questão da reposição hormonal. Como que isso pode afetar a mulher? Afeta alguma coisa em relação ao peso dessa mulher ou não, quando ela precisa fazer essa reposição hormonal? Certo. A terapia da reposição hormonal, ela pode ajudar a não ter esse ganho de peso por conta da diminuição da taxa metabólica basal após o período da perimenopausa, né? Com a queda ali dos hormônios, o metabolismo da mulher fica mais lentificado. Então, quando a gente dá essas doses fisiológicas, e isso queria deixar claro para não confundir com uso indiscriminado de hormônios, de bomba, enfim, a gente está falando ali sobre hormônios bioidênticos, da forma como hoje os guidelines orientam que seja feita essa reposição hormonal. Isso sim ajuda bastante a não ter o ganho de peso e também a não desenvolver resistência à insulina, não ter aterosclerose, enfim, nenhum desfecho relacionado à síndrome metabólica, que é obesidade, dislipidemia e diabetes tipo 2. E você tem assim, vamos te dizer, se a mulher ela tem uma má alimentação ali desde ali antes já da menopausa, isso pode aumentar o índice dela ter uma doença e também, vamos se dizer, falta de sono, né? Não conseguir ter um sono bem estabelecido e também na questão do estresse. Se ela já tem essa má alimentação antes da menopausa, pode atingir também o estresse dela? Sim, com certeza. Os hábitos que a pessoa carrega antes da menopausa, talvez ela já esteja acostumada a ter ali as consequências e aquilo ali já está dentro de uma
zona de conforto, né? Uma zona que ela já sabe, eu comi tanto no final de semana, vou me sentir um pouco mais inchada durante a semana, ou bebi mais, enfim. Uhum. Já tá tudo ali dentro do que ela conhece. Quando tem essa mudança, que é uma mudança importante no perfil hormonal no período da perimenopausa, as consequências, não só que ela vai sentir no funcionamento do organismo dela, mas também o que vai aparecer em exames bioquímicos de rotina, em novas queixas, ela vai começar a estranhar aquilo. Então, não quer dizer que o que ela fazia antes dava certo, mas talvez Uhum. o próprio organismo dela tinha um mecanismo de autorregulação, Sim. né? E com as mudanças hormonais, isso tudo fica diferente. Então, eh, vai aumentar toda essa tendência a desenvolvimento de doenças, né? E em relação ao estresse também, porque primeiro que a má alimentação ela diminui a energia da pessoa, a disposição da pessoa, pode prejudicar o sono. eh, E segundo que também a falta de micronutrientes também vai potencializar um mau funcionamento ali dos neurotransmissores. A falta de B12, os sintomas dela são muito similares aos de uma depressão, a carência de ferro também. Então, sim, a má alimentação ela vai potencializar toda essa sensação de estresse, baixa disposição, que vão cursar ali junto com uma baixa autoestima. Então, tudo isso fica uma nuvem, né, em cima da pessoa ali, tudo misturado em uma situação, muito desconfortável. Ô, doutora Viviane, nessa fase da menopausa, é normal a mulher ter esse ganho de Sim, peso? tá? Na verdade, isso daí é mais comum. Então, as pacientes às vezes vêm por mim que elas não sabem olhar a questão emocional, do estresse, mas elas vêm porque elas olham para. Sempre tiveram a vida ativa, algumas mulheres, mas elas olham para a barriga e falam assim: doutora, eu nunca tive essa barriga. Como agora eu não consigo perder? Mas a gente fala assim: como eu faço todos os dias e não perco uma grama. E aí que a Nath colocou muito bem. A questão do equilíbrio hormonal é essencial. E principalmente, agora que a gente tem que tomar cuidado, que vem as canetinhas, não existe milagre. As canetinhas estão aí para ajudar a acelerar o metabolismo quando necessário. Então, eu falo assim: você colocou em equilíbrio essa mulher, a parte hormonal, a parte nutricional, a atividade física. A mulher está conseguindo dormir direito. Ela vai perder, vai. Daqui hoje as pessoas querem tudo para ontem, né? Então eles querem perder em um mês 5, 6 quilos. É óbvio que 5, 6 quilos não vai perder fazendo só essa parte. Vai perder, mas a longo prazo de uma maneira saudável. Então, você tem que pôr e fazer um planejamento para essa mulher, justamente qual o objetivo dela. Por quê? Faz, a gente faz. Tem mulheres que têm uma resistência insulínica maior, que tem uma pré-diabetes, porque não cuidou anteriormente, então ela já vem com esse perfil. A gente tem que dar medicamento para potencializar o metabolismo. Mas eu falo assim, hoje o problema. Hoje o médico tem que prescrever, as canetas não são mais vendidas sem a prescrição médica, tá? De uma maneira boa isso, porque usar discriminadamente, sem uma orientação médica, sem uma orientação nutricional, as pessoas estão ficando desnutridas. Elas estão ficando enfraquecidas, então elas vão para academia, elas passam mal, elas não estão ganhando massa magra por conta de uma má orientação. Uhum. Então tem gente que pega para outros, né? Que a gente sabe, o mercado tá aí, tem gente que compra e não quer passar no médico. Então o emagrecimento, o ganho de massa magra não é fácil, mas eu falo para minhas pacientes, se você tem uma testosterona boa, um estrogênio bom, tá lá no seu sangue. Agora você tem que direcionar para onde você quer que ele vá. Então, aí tem que manter o estilo de vida, musculação. Minimamente 4 vezes por semana, a musculação é o exercício mais importante de uma mulher que está 40 a mais, que eu falo, não necessariamente está na menopausa, 40 a mais. Vai escolher, tem que fazer cardio, tem. O estradiol, que a gente fala que é o estrogênio, que é o estrogênio bidêntico que a gente coloca, ele faz também a prevenção, que nem a Nath falou, cardiovascular. Então, se a gente coloca o nosso organismo para fazer exercício, ganhar massa magra, coração, né, a parte cardio funcionando, os vasos não vai ter prevenção de aterosclerose, né, que é a gordura quando fica depositada, prevenção de AVC no futuro. Então, a gente tem que tirar esse medo das mulheres que, na verdade, o hormônio está aí quando na época certa, está aí para prevenir doenças, está aí para dar qualidade de vida, ganhar massa magra e fala assim,
viver os seus 80 anos, principalmente aqui, ó, com a cabeça boa. Mentalidade. E com a cabeça boa, né? Com a Sim. memória boa, não adianta também ter essa parte. Quer falar algo, Nath? Não, eu só ia complementar, na verdade, sobre o uso das canetas, que na verdade vem sendo uma questão geral, não só de mulheres na menopausa, porque as pessoas usam para continuar a fazerem o que já faziam de errado, porém em menor quantidade, porque ele suprime o apetite. Então, eu acho que essa combinação acaba dando muito errado. Sim. Porque não é porque, ai, depois de ter feito o rebote, não é isso. Porque se a pessoa para depois, ela volta a fazer o que ela já fazia, só que na perda de peso que ela teve, inclusive isso é um ponto, emagrecer não é o mesmo que perder peso. Perder peso pode ser de vários tecidos que estão no nosso corpo. Emagrecimento é mais voltado à perda de gordura. Mas todo emagrecimento também tem uma perda muscular. Quando acontece esse reganho, geralmente ele não vai acontecer na mesma proporção daqueles tecidos que foram perdidos. Geralmente ele vem com uma má alimentação, numa forma de um reganho só de gordura. Então, no final disso, a pessoa vai estar com menos músculo que ela tinha, mais gordura, uma composição corporal pior. E assim, lembrando, não é que eu seja contra tecido adiposo, a gente precisa deles e eles têm uma importância muito grande na saúde do organismo. Mas em excesso ele também libera sinalizadores pró-inflamação. Então, assim, precisa desse acompanhamento tanto médico quanto nutricional, porque não é só uma questão de balança, de peso perdido e fazer assim, tudo de errado em pouca quantidade. Porque, ok, você vai ver um resultado ali na balança, mas não quer dizer que isso seja saudável, Pra você, principalmente a longo prazo. E daí você pode falar um pouquinho sobre a questão da osteoporose, né? Que dica que você pode estar dando para essas mulheres não ter, né, no futuro sobre isso? Uhum. Na menopausa, com a queda ali, principalmente do estrogênio, o estrogênio ele participa muito ali do processo de formação óssea, né? Nos osteoclastos, osteoblastos. A doutora vai poder explicar um pouco melhor. Não é só ingerir cálcio, ingerir vitamina D, que vão participar ali da deposição, né? Da formação dessas células, mas com a queda do estrogênio, falta uma sinalização. Ele faz uma mediação nessas reações bioquímicas no organismo. Então, assim, é muito importante que a dieta ofereça esses tijolinhos, entre aspas, né? Que vão ser depositados nos ossos, mas junto com a reposição hormonal, que é essencial para que essa perda não venha acontecendo. E além disso também, claro, o exercício, principalmente exercício de força resistido, impacto, um pouco de impacto também é importante para poder promover essa sinalização de fortalecimento, né? Os músculos, eles também funcionam como protetores dos ossos. Então é importante ter uma massa muscular saudável para ter uma saúde óssea saudável e funcional. Sim. Quer falar alguma coisa? É uma dica importante. Muitas pacientes minhas, idosas, vêm achando que é melhor fazer hidroginástica, natação, pelo risco de queda, pelo risco de ter uma fratura, impacto, e o impacto, às vezes, né, levando à dor. E aí a gente não tem o estímulo piezoelétrico, que é o estímulo que a gente precisa para crescimento de massa óssea e massa muscular. Então, elas devem fazer uma atividade física de fortalecimento com um impacto direcionado. Elas não vão fazer cama elástica, por exemplo, né? Não vão sair correndo. Mas precisa de um impacto, de uma resistência para crescimento de massa óssea e massa muscular 40 mais. Nessa idade, nessa fase 40 mais. Não é só ir para dentro da piscina. Porque a gente vê muito, não pode fazer musculação idoso, né? 40 mais, algo mais, como que eu posso dizer, mais leve. Então, realmente é indicado fazer essa questão da musculatura aí para mulher. Tem que fazer exercício de resistência, tem que ter impacto direcionado, com cuidado, para ter o resultado de crescimento de massa óssea e massa muscular. Se ficar só dentro da piscina, não vai ter esse resultado que a gente espera. O Sui, você pode falar um pouquinho sobre a questão da bexiga, né? Que o pessoal fala da bexiga caída, o que seria isso para a mulher, para trazendo esse conhecimento também?
Então a gente sempre escuta, né? A minha avó teve bexiga caída, a minha tia teve bexiga caída. O que que é a bexiga caída? É o prolapso. Então, essa musculatura, ela funciona como uma rede. Além do músculo, a gente tem a fáscia, que é o tecido conjuntivo, que ajuda essa musculatura a trabalhar. Tem ligamentos e tendões. E funciona como um equilíbrio na pelve. Uma coisinha puxa para frente, outra puxa para trás, para os ladinhos. E aí, nessa fase, como a mulher já passou por várias coisas na vida, gestação, parto, que é diminuição de estrogênio, cirurgias íntimas, né? Então, todo procedimento cirúrgico pélvico vai mexer com esse equilíbrio. O que que pode acontecer? Os órgãos pélvicos, que estão aqui sustentados por essa musculatura, a bexiga, o útero, o reto, podem se deslocar pelo canal vaginal. Então, a gente vê a saída da mucosa vaginal e, na verdade, pode ser um abaulamento da bexiga, do colo do útero e do reto. Então, essa é a bexiga caída, são prolapsos, tá? O fortalecimento dessa musculatura pode conter o avanço do prolapso, e se a gente começa esse fortalecimento antes do prolapso, a gente previne essa disfunção. Então, eu acho que a função dos ginecologistas, né, obstetras, é indicar as pacientes para fisioterapia antes desse problema acontecer, né? Quando o prolapso acontece, até um prolapso grau 2, que é um grau leve, a gente consegue inibir a evolução. A gente consegue manter o que está no lugar. A gente não vai voltar o órgão pélvico para onde ele estava. Um grau 3, até um grau 2, pode ser indicativo de cirurgia. E aí, depois da cirurgia, vem a fisioterapia também, para manter aquele resultado que alcançou. Legal. Quer falar alguma coisa, Nath? Que você tinha levantado a mão? Não, era só para complementar em relação a exercício de força, porque hoje também é muito comum as pessoas dizerem que, você treina? Sim, eu treino, com cursos, videoaulas, e eu acho que, assim, a sensação de força, de esforço, na verdade, é uma coisa que é muito. Não tem muito como você medir, né? Cada um tem uma sensação diferente. Mas para você poder ter um crescimento muscular, e isso eu não tô falando ficar bombado, enfim, porque as pessoas ainda têm muito esse mito na cabeça. Sim. Se você quer fortalecer uma estrutura, você precisa criar uma resistência ali. E como é que se cria resistência? Um esforço. Não é com exercícios ultra leves, não é fazendo alongamento, não quer dizer que o alongamento não seja importante, ele tem outra função. Sim. Mas para fortalecimento precisa fazer força. Então, assim, mesmo pilates e tudo mais, eu acho que também os preparadores físicos têm que estar alinhados com essas indicações médicas para direcionar esses treinos. Porque senão, assim, é um pouco de tempo e dinheiro jogado fora. Legal. Meninas, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, aí para vocês. Qual que é, assim, o maior desafio hoje de vocês de trazer essa consciência para as mulheres que vocês atendem no dia a dia, mas também trazer uma consciência no geral, né? Hoje as redes estão aí para ajudar. Quais são, assim, os seus maiores desafios em relação a trazer essa consciência para a mulher em relação à menopausa? Meu desafio justamente são as redes sociais, porque nessas redes sociais elas colocam informações que às vezes não são compatíveis para elas. Então elas buscam um corpo, buscam uma estética, que não é questão de estética ser bonita ou não ser bonita, tem que ser funcional. Então, às vezes elas preferem, que eu falo assim, ter o corpo bonito para uma academia, do que cuidar da questão região íntima. Então, eu falo assim, não adianta você não ter a funcionalidade do seu órgão, acho que é um conjunto. Sim. E dar essa consciência desde a consulta anual, que a gente tem todo ano, a gente tem que colocar. E bioimpedância tinha que ser fala assim, todo médico que tem uma bioimpedância, justamente para estimular essa mulher a ganhar massa magra. Mas isso não estou falando só da menopausa. Eu estou falando no geral. E ter a parceria. Acho que toda clínica, futuramente, acho que não tem como a gente desvencilhar. Todo médico tem que ter um nutricionista dentro, tem que ter um fisioterapeuta parceiro, tem que ter um personal junto para orientar essas mulheres a ter qualidade de vida. Que é isso que a gente vai transformar. E a questão mental, a gente vai dar o suporte. Mas se a gente perceber que algo a mais, uma depressão profunda, porque no período da menopausa, quem tem síndrome do pânico, quem tem uma ansiedade generalizada, ou já teve depressão na vida, vem na menopausa novamente. Então, assim, a gente tem que ter um suporte também dos profissionais, psicólogo,
perto de você, ou um psiquiatra, se você julgar necessário. Então, assim, maior desafio é justamente, eu acho, duas coisas, é rede social e o ego dos profissionais. Porque a gente acha que é autossuficiente, a gente não é autossuficiente. A gente tem que saber delegar para quem tem conhecimento maior que a gente. Tem que ter o conhecimento, acho que a gente tem que ter. Mas na hora de trabalhar, é a nutricionista que vai orientar. É a fisioterapeuta que vai dar essa orientação. Eu não vou fazer uma fisioterapia com a paciente se eu não sou treinada para isso, entendeu? Eu posso ter o conhecimento de musculatura, anatomia, eu sei de tudo isso. Mas é ela que está lá, ela tem a sensibilidade, ela vê isso todos os dias. E assim também os outros profissionais, porque uma das coisas que me chateia muito, inclusive o desafio, é a questão da briga entre as classes. Eu falo, gente, mesmo entre os médicos, eu falo assim, tira o seu ego. Eu tenho conhecimento de ginecologia, o psiquiatra vai ter conhecimento dele, cada um vai ter o seu conhecimento. É uma paciente. Então, eu tenho pacientes que vêm de outros profissionais ginecologistas. Eu faço a questão de emagrecimento, mas tem médicos ginecologistas que não fazem. E assim, eu entro em contato com ele. O que você está fazendo por ela? Estou fazendo isso, isso. Então, eu vou complementar mais isso. Então, assim, a pessoa paciente, ela adora, porque ela está sendo cuidada. Né? Ela não está se importando de ser um médico, 2, 10 médicos. Ela quer o resultado. Eu acho que o nosso desafio como profissional são esses, a gente olhar mais e saber trazer os profissionais, todas as áreas multidisciplinares, e também dentro da classe, né? Nós médicos temos que saber fazer parceria dentro da classe, não importa se é ginecologista. Tem gente que vai ter uma habilidade maior com cirurgia, tem gente que vai ter uma habilidade maior com reposição hormonal, tem coisas novas, a medicina está aí para trazer coisas novas sempre. Então, o paciente tem que parar, porque uma das coisas que os pacientes trazem para mim é isso, esse conflito. Ah, o médico falou isso, outro falou isso, aí outro profissional de saúde falou isso, eu falo assim, tá, mas alguém te explica o que está acontecendo com você? Não, porque só foram me indicando coisas. Então, o principal é, entenda o que está acontecendo. E, em conjunto, a gente não toma decisão nada junto. O paciente tem que estar consciente. Vamos fazer isso para esperar isso. Alinhar a expectativa. Acho que é o principal entre médico e paciente. É alinhar a expectativa. Que eles vêm com a expectativa assim. E, às vezes, com a fisiologia, com a idade, tudo, vai estar aqui, vai estar aqui. E ela tem que entender que é isso, mas isso que vai ter qualidade de vida para elas. Doutora, qual que é a sua rede social? Deixei seu Instagram para quem está nos Meu assistindo. Instagram é @doutora Viviane Vendramini. E tem lá meu contato, pode entrar em contato. Por enquanto, só Instagram. Natália, para você, aí, qual que é seu maior desafio hoje no dia a dia de trazer um olhar, né, diferente aí em relação à nutrição para essas mulheres que estão passando pela menopausa? Bom, primeiro assina embaixo em tudo que a doutora Viviane falou, e complementar com desafios que eu considero mais recentes, que são o uso do chat GPT, né, da inteligência artificial, como uma forma de substituir consultas, seja com nutricionista, com médico, com psiquiatra, as pessoas estão usando aquilo como uma orientação e como se a validade daquelas informações estivessem acima de um conhecimento de um profissional. Isso me deixa muito preocupada. E além disso, o uso desses gadgets, tipo monitores, né, de batimento cardíaco, não para uso no esporte, mas as pessoas estão usando aqueles anéis, aquelas faixas disso, daquilo, e acham que as informações que saem dali substituem exames periódicos, sabe? Sim. Então isso me deixa também bastante preocupada. Então, quer dizer que se o aparelho fala que você dormiu bem, mas você continua acordando, se sentindo péssimo, sem força para sair da cama, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então, também tem a relação ali do chat GPT e tudo mais. O que seriam níveis ótimos, né? Você pegar todo o seu exame bioquímico, jogar lá e ele falar que tá tudo bem. Mas o chat GPT, ele não vai conseguir aliar isso com as informações, com as queixas, até porque ele não consegue direcionar uma anamnese, Sim. né? E outra coisa, a inteligência artificial, ela não vai descrever perfeitamente os mecanismos. Então, a gente precisa unir as informações sobre como funciona cada coisa, cada alimento, cada suplemento, com as queixas do paciente, para entender se faz sentido o mecanismo de atuação daquele alimento, daquele suplemento específico, para o que a pessoa tá sentindo, né? Tipo assim, a lista de suplementos para pessoa na menopausa.
Não, isso não Tem vai lógica, né? resolver, Faz não lógica. tem lógica. Mas, infelizmente, as pessoas estão achando que sim, que isso seria uma inteligência artificial, seria algo superior ao nível de conhecimento. Então, isso é muito preocupante. E no final das contas, o maior interessado pelo bem-estar e saúde do paciente deve ser ele mesmo. Sim. Então, me preocupa muito esse mito que está sendo criado de que o robô ele está acima do homem em todo caso. Natália, deixa aí, né, seu Instagram também para o pessoal de casa, quem quiser te seguir, quem quiser também aí entrar em contato com você. O Instagram é @Natália, sem TH, nataliasalema.nutri. E lá você Olha. pode entrar em contato com a clínica para marcar consulta. Su, e você, né, para a gente encerrar aí, também qual que é hoje, sim, o seu maior desafio que você vê em relação de trazer essa conscientização aí para a mulher em relação à sua saúde íntima também? Eu acho que o principal desafio é a questão da aderência, né? Então, a paciente vem, faz a avaliação, a gente começa os exercícios, começa o tratamento e eu preciso de dedicação. É igual ir na academia, é igual se comprometer com a nutrição, com um cardápio que foi dado. Eu preciso que ela se dedique algumas vezes por dia, em alguns minutos, ao exercício, à terapia que foi prescrita. Então, esse tempo e essa dedicação, a aderência, eu acho que é o principal desafio para a paciente que chega até mim. E as outras pacientes que estão aí perdidas, vendo o chat GPT, inteligência artificial, eles não vão substituir uma anamnese adequada, um exame físico que vai ver o que você realmente precisa. Então, acho que são essas questões, o uso da inteligência artificial e quando a paciente chega, a aderência, continuar o tratamento, fazer o que foi prescrito para ela em casa. Su, também, né, deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal pode estar te encontrando, te procurando também. O meu Instagram é DRA Suelen, com 2 L's, Feitosa. E o meu site é suelenfeitosa.com.br. Quero agradecer vocês por estarem aqui, né, no Natcast, por falar sobre esse tema, trazer mais conscientização aí para as mulheres. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.